Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui, e hoje a gente vai estar resolvendo uma questãozinha do ITA que, como você viu no título, me fez ter vontade de agredir um aluno, pelo amor de Deus, no sentido figurado. Você vai entender por que já já. Basicamente, a questão o enunciado é bem direto ao ponto, tá? Então vou resumir aqui pra gente. Ele fala que ele tem um octaedro de lado L1, tá passando um motoqueiro aqui do lado, e aí ele inscreve um cubo dentro desse octaedro, onde os vértices estão nos baricentros das faces desse octaedro. Né? Um octaedro regular, ele tem faces que são triângulos equiláteros. E aí dentro desse cubo ele coloca um octaedro de lado L2. Depois dentro desse octaedro ele coloca outro cubo, e dentro do cubo octaedro e Inception até o 10º octaedro. E ele pede a razão entre os lados do 10º octaedro gerado e do primeiro original, certo? E para entender essa questão, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho sobre a simetria do octaedro. Você fala, professor, como assim simetria do octaedro? Isso daqui é uma das coisas que mais fazem os alunos errarem em questão de octaedro, por conta do desenho que eles costumam fazer. Então, quando a gente desenha um octaedro, ele não costuma sair tão bonitinho assim quanto esse desenho que eu fiz em um software, certo? E aí, ainda assim que ele faça, o aluno tem uma dificuldade de enxergar certas coisas. E eu quero mostrar isso de maneira mais intuitiva, através, literalmente, de uma visualização. Então, quando o aluno ele aprende sobre o octaedro regular, assim, não é tão difícil, porque ele fala assim, não, professor, entenda o octaedro regular. Isso daqui são 8 triângulos equiláteros, então eu tenho aqui duas pirâmides de base quadrada, uma em cima e uma embaixo. Né? Isso é a parte que o pessoal costuma entender e sacar sobre o octaedro. O problema, pessoal, é que o aluno fica achando que o único plano de simetria que passa nos vértices é esse plano aqui dessa base. Ele fica achando que o único quadrado que existe no octaedro é feito por esses 4 vértices aqui. E não é. Eu quero que você entenda que o octaedro é simétrico de muitas maneiras. E se você pega esse vértice daqui, ó, e coloca ele aqui em cima, o octaedro segue sendo a mesma coisa. Ele é muito simétrico. Então, geralmente a gente desenha esse negócio um pouco mais esticado, né, parecendo um balão de São João, e isso fica difícil de enxergar. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó, de maneira bem didática, que se eu pego esse vértice aqui, ó, do lado, e eu boto ele para cima, o octaedro segue sendo o mesmo, tá vendo? Segue sendo tudo igual, logo isso daqui também é uma face quadrada. Ou seja, se eu pego esses 4 pontos aqui, ó, esse de cima, esse de baixo e os lá de trás, isso também é um quadrado. Se eu pego esse e esse, também é um quadrado, certo? Então existem 3 possíveis quadrados a serem formados com vértices aí no octaedro regular, e isso te facilita muito para calcular, por exemplo, a altura dessa pirâmide aqui quando você for calcular o volume, porque vai ser só metade de uma diagonal, ok? Então, pessoal, o que eu quero que vocês vejam aqui para essa questão é isso aqui, ó. Não só essa parte dos quadrados, mas que existe um centro do octaedro que é equidistante dos vértices. E isso é muito complicado de ver, às vezes, no desenho que a gente faz no papel, beleza? Mas, enfim, voltando para a questão, vamos começar, obviamente, com o modo humano, fazendo aí com geometria plana e espacial. Professor, se você botou o modo humano é porque vai ter um outro modo? Vai. Então fica até o final do vídeo, porque tem um modo muito legal. E é o seguinte, pessoal, qual que é o negócio? Isso daqui é uma questão muito clássica de turma ITA, tá? Onde a gente inscreve um cubo, um sólido dentro do outro e vai fazendo isso. A gente faz geralmente com esferas, certo? E esse aluno que eu tive vontade de... Pelo amor de Deus, eu tô com medo de derrubar meu vídeo aqui. Esse aluno, ele teve essa aula desse octaedro comigo, ou seja, eu mostrei essa imagem do octaedro para ele em sala de aula e mostrei como é que fazia todos os truques do octaedro. Ele teve aula particular, não sei se foi comigo ou se foi com outro professor. Inclusive, de qualquer jeito, se você quer ter aulas particulares, conhece alguém que precisa desse acompanhamento individual, link para ter aula comigo está na descrição. Ele fez essa prova, a prova dessa questão. E ele não teve tempo de fazer a questão, bichinho, tadinho. Inclusive, ele comenta aqui às vezes nos vídeos, não Ricardo. Um abraço pro Ricardo, que só não tomou uns cascudos meu e do professor Mikael, porque ele passou no ITA. Então, graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente ficou um pouco frustrado, mas acontece, isso em prova acontece muito, tá, pessoal? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. É normal você não ter tempo de fazer uma questão que você sabia fazer, certo? Por isso que é sempre bom você ter um bom gerenciamento de prova
Novamente, eu trato bastante disso no meu acompanhamento individual. Enfim, a parada aqui, pessoal, é o seguinte. O que a gente vai fazer é muito simples. Eu vou entender como é que funciona um octaedro dentro de um cubo, um octaedro, um cubo e um octaedro. Por que isso? Porque se eu entendo como é que funciona a relação entre esse lado e esse lado, meio que eu vou entender como é que funciona a relação entre esse lado e o próximo octaedro, certo? Então, meu objetivo é simplificar e despoluir a minha questão, tratando simplesmente dos primeiros e fazendo o restante por semelhança, certinho? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Basicamente, eu vou reduzir, eu vou simplificar mais ainda. Eu vou botar simplesmente o octaedro e o cubo dentro do octaedro. Meu objetivo aqui, inicialmente, é entender qual que é a relação entre o lado desse octaedro, L1, e a aresta, o lado desse cubo, que eu vou chamar de A1. Tá aqui em cima, ó, A1, certo? E aí, pessoal, como é que eu vou achar essa aresta A1 aqui do meu cubo, né? Geralmente, quando você tem esse tipo de inscrição de um sólido no outro, seja de uma esfera no sólido, geralmente, né? É sempre interessante que você tente fazer uma secção plana que possuam pontos que comuns às duas coisas que você está inscrevendo uma na outra, certo? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, é traçar um plano que passa bem assim, ó. Repara que como os vértices estão nos baricentros, né? Quando eu ligar aqui, ó, isso aqui vai bater no ponto médio, né, desse ladinho aqui, certo? E se eu fizer de novo aqui, né? Pans, eita, assim, assim. O que eu vou ter é uma secção que divide o octaedro no meio, mas não passando aí pelos vértices, né? Passando pelos pontos médios aqui de duas arestas e pelos dois vértices de cima, certo? Então, esse é o primeiro objetivo. Então, se não ficou claro ainda o que está acontecendo aqui no meu desenho, eu fiz aqui de novo no GeoGebra para a gente ver. Esse é o plano, esse plano verdinho aqui, é o plano que eu vou estar seccionando a minha figura, certo? Aqui seriam os pontos de interseção onde tem dos dois sólidos, certo? Maravilha! Mas e aí, professor, o que eu vou fazer com isso daqui? Vamos despoluir um pouco nossa questão e fazer assim, ó. Eu vou tirar o octaedro para que você consiga entender melhor o que eu quero fazer, certo? Então aqui está só o plano de secção e aqui o meu cubo, certo? Quero que você veja que o meu cubo ele tem a aresta A1, certo? E esses quatro lados aqui, ó, isso aqui não é um quadrado, pelo amor de Deus, certo? Em perspectiva, isso aqui é realmente um quadrilátero onde todos os lados são alturas do meu triângulo equilátero, que é face do meu octaedro aqui em cima. Tudo é altura, certo? Maravilha! E eu quero que você veja também que isso daqui não vai ser um lado do cubo, certo? Isso aqui vai ser a diagonal do cubo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não quero que você se confunda quando eu desenhar somente a figura plana, certo? Que é isso daqui. Então, isso daqui vai ser a minha secção plana que eu vou fazer do meu octaedro e do meu cubo, certo? Daqui para cá. Maravilha, só que eu ainda preciso fazer um negócio, né? Eu ainda preciso o quê? Pô, eu preciso entender quem que é essa aresta aqui, A1, desse cubo, para que eu consiga depois entender o lado do octaedro inscrito nesse cubo. Então, meu objetivo é realmente relacionar A1 com L1, certo? E como que eu vou fazer isso? Eu preciso usar uma propriedade do baricentro. Lembra que a questão falou que esses pontos de interseção são os baricentros? Eu quero que você veja que o baricentro, ele divide a mediana na razão de 2 para 1, né? Então, no triângulo equilátero, essa altura daqui, que é a mediana, também vai ser dividida na razão de 2 para 1. Então, isso daqui vai ser um 2K e isso daqui vai ser um K em todas as divisões que eu fizer aqui, certo? Então, eu quero que você veja que esse ladinho daqui vai ser o dobro desse. Então, eu vou chamar isso daqui de K e isso daqui de 2K, certo? Sendo que eu sei a altura de um triângulo equilátero, inclusive se eu quisesse calcular o valor de K, certo? Maravilha! Só que, tá, professor, e agora? O que você vai fazer com isso daí? Posso marcar aqui um 2K de novo, um K. Esse triângulo daqui provavelmente não é equilátero, né? Então, eu não sei, não tem como provar isso, basicamente. E aí, professor, o que eu faço com essa bagaça daí? Bem, o que eu vou fazer agora, pessoal, é um negócio muito interessante. Eu quero que você veja algumas coisas. Quero que você veja que, na situação que a gente tem, há uma simetria muito grande. E eu esqueci de falar, inclusive, esse quadrilátero aqui verde, né? Ele é um losango, certo? E o losango tem, realmente, algumas simetrias para a gente
abordar aí, né? Então se eu traço aqui a minha diagonal do losango, se eu traçar outra diagonal também vai ser perpendicular, etc. Mas eu quero só essa diagonal aqui. Quero que você veja que esses ângulos daqui vão ser iguais e por simetria, né? Isso daqui é paralelo, né, a essa diagonal, né? Então esses dois ângulos também estão aqui, né? Massa. Então, peraí, eu já tenho um triângulo aqui, né? Em que teoria eu tenho todos os lados, porque K eu sei calcular, porque eu sei a altura do triângulo equilátero. Mas aí só faltou então esse daqui, né? Esse todo aqui, que, bem, pela semelhança, né? Essa aqui é K, aqui vai ser 3K, não é isso? E aí isso aqui vai ser então 3 vezes a aresta 1. Só que eu preciso calcular isso daqui. Mas eu quero que você veja que esse tamanho daqui, ó, a gente já discutiu anteriormente. Lembra quando eu falei lá do octaedro, que isso daqui, ó, esses 4 pontos aqui, também formam um quadrado? Logo, essa distância daqui entre os vértices superior e inferior é uma diagonal de um quadrado cuja aresta é o lado do octaedro? Pois bem, então eu quero que vocês vejam que esse tamanho todo daqui, ó, vai ser L1 raiz de 2, diagonal de um quadrado. Certinho, pessoal? Como a gente tinha discutido aqui, ó, certo? Isso daqui tudo é um quadrado. Maravilha! Com isso, pessoal, a gente consegue agora fazer a nossa semelhança de triângulos, certo? Porque esse triangulinho daqui, ó, esse triangulinho daqui, de novo, é semelhante a esse daqui, ó, certo? Então, escrevendo aí nossa semelhança, o que a gente vai ter? A gente vai ter que K sobre 3K, esse lado sobre esse, é igual a 1 dividido por L1 raiz de 2. Que delícia! Então nós encontramos o valor da aresta do cubo inscrito no octaedro regular. Professor, tem que ter isso de cabeça para a prova? Pelo amor de Deus, não faça isso. É muita coisa para você decorar. É muita forma para você memorizar. Se você começar a memorizar isso, você vai esquecer se é raiz de 2, raiz de 3, se é sobre 3, sobre 2. A não ser que você tenha memória de elefante, certo? Então, eu recomendo que não. O que eu recomendo sempre é que o aluno se habitue a entender quais secções são interessantes traçar, ok? Mas beleza. Com isso, galera, a gente chega num ponto muito interessante da nossa análise. Por quê? Eu entendo como que é A1 em função do L1. Acabamos de descobrir. Agora, eu tenho que entender como que vai ser esse octaedro aqui dentro desse cubo, que é o nosso famoso L2, certo? E aí? Bem, para entender isso melhor, eu vou de novo despoluir. Eu vou tirar esse octaedro, o primeiro octaedro daqui, e vou deixar só um cubo e o octaedro dentro dele, deixando isso aqui um pouquinho maior. Pessoal, não tem segredo nenhum para calcular o lado desse octaedro aqui, dada a aresta do meu cubo. Por quê? Porque, pessoal, se eu traço, vou botar aqui, ó, se eu traço daqui até aqui, né, porque esse octaedro está com os vértices nos centros dos cubos, né? Então, se eu traçar aqui, ó, até o ponto médio, né, eu vou ter metade da aresta. E se eu traço daqui até aqui, eita, tomara que o programa dê certo. Bora, programa, não isso. Mas, tá certo, vai. E aqui vai ser A1 sobre 2. Isso aqui vai ser um 90 graus. Logo, esse L2 aqui é bem facinho de calcular, porque isso aqui é um triângulo, retângulo e isósceles, né? É só pegar essa aresta, essa metade de aresta e multiplicar por raiz de 2. Então, muito facinho, a gente acha aí que A1 sobre 2 vezes raiz de 2 é igual a L2. E aí, substituindo o valor de A1 pelo que a gente achou aqui em cima, certo? A gente vai encontrar finalmente a relação entre L2 e L1. L2 é 1/3 de L1 e isso vai valer, essa relação vai valer entre L3 e L2, L4 e L3 e assim por diante. Eu não vou terminar a questão aqui, porque eu quero que você veja a forma mais grotesca de fazer, a forma mais robusta e mais, vamos dizer assim, chique de fazer essa questão, que eu chamei de modo monstro da geometria espacial analítica, certo? Então, para você, Ricardo, se estiver vendo esse vídeo daqui, tinha outro jeito de fazer a questão, seu safado. Mas enfim, isso daqui já era mais, assim, uma medida de desespero, caso você estivesse tentando fazer e não estivesse conseguindo, tá? Se realmente não deu tempo, aí paciência, faz parte parte do jogo. Então, o que eu quero que você veja aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar o nosso octaedro num eixo tridimensional, tá? Vamos imaginar o nosso octaedro em um eixo tridimensional. Professor, que maluquice é essa? Vamos voltar aqui lá em cima para ver o que a gente tinha feito antes, ó. Lembra que eu falei que eu queria que você visse que esses 4 carinhas aqui, esses caras aqui eram todos iguais, certo? E que eles seriam, inclusive, o raio da circunferência circunscrita a esse octaedro. Olha que viagem, né? Isso aqui vai ser o centro da circunferência, isso daqui seriam raios dessa esfera, circunscrita a esse octaedro, certo?
Aí você fala, professor, mas que loucura essa, você botar uma esfera no meio? Não, calma. Olha só, eu quero que você veja é que, por exemplo, aqui vai ser o eixo X, né? Eu quero que você veja que esse ponto daqui, ó, esse pontinho daqui desse octaedro, ele vai ser um ponto R00. Tudo bem? R00, porque não tem nada em Y e nada em Z. R00. E os outros pontos vão ser todos muito parecidos com esses. Vai ser 0R0. Esse daqui do Z vai ser 00R. E os outros vão ser sempre isso daqui, só que com sinal de menos, né? Que vai ser o menos R00 e por aí vai. Aí você fala, professor, onde é que você quer chegar com isso? Pelo amor de Deus, você está me assustando. Vamos lá. Eu quero entender como é que funciona um cubo dentro do octaedro, né? Cujo vértice está no baricentro. Para quem não lembra, existe uma formulinha aí de baricentro que daqui a pouquinho eu vou falar dela, certo? Mas a questão é o seguinte, pessoal. Eu quero imaginar algo, eu quero fazer um negócio um pouco ao contrário aqui. Em vez de eu pensar no cubo dentro do octaedro, eu vou pensar no octaedro original dentro de um cubão. Você fala, professor, que loucura é essa? Pelo amor de Deus, que é isso? Calma. Esses centros do octaedro, esses vértices do octaedro seriam centros do cubo. Logo, esse vértice aqui do cubo, né, que estaria no quadrante tridimensional onde tudo é positivo, ele vai ser o vértice RRR, certo? Porque ele tem R para cá e R para cima, tudo bem? RRR. E, bem, os outros vértices vão ser meio que uma remixagem disso, né? Esse daqui, por exemplo, de baixo vai ser RR-R, né? Que nem foram aqui o do octaedro. Aí você fala, professor, pelo amor de Deus, e daí? Você só complica mais minha vida. E que isso tem a ver com minha questão? Vamos lá. Agora, eu quero que vocês pensem no cubo dentro do octaedro. E eu quero que vocês lembrem que esse vértice do cubo daqui, que esses vértices do octaedro, né, que a gente marcou aqui, R00, R0R0 e aqui 00R. Esse ponto aqui é o baricentro do triângulo. E existe uma fórmula de baricentro, pessoal, que você simplesmente soma todas as coordenadas dos pontos e divide por 3. Então eu sei as coordenadas desse rapazinho daqui, pô. Porque é só pegar esses 3 caras aqui, somar e dividir por 3. Então isso daqui vai dar R sobre 3, R sobre 3, R sobre 3. Isso quer dizer que, peraí, esses dois cubos aqui, esse cubinho e esse cubão, tem centros na origem. O vértice de um é RRR e o do outro é R sobre 3, R sobre 3, R sobre 3. Isso quer dizer que a razão entre as arestas desses dois cubos é 1/3, porque eu só dividi por 3, certo? Então eu concluo tranquilamente aqui com geometria espacial analítica que o A1, né, seria o A0, vamos dizer que isso daqui seria A0, né, a aresta 0 do cubo 0, dividido por 3. Professor, e daí que se as arestas dos cubos têm razão de 1/3, as arestas dos octaedros inscritos nesses cubos também terão razão de 1/3. É por isso que L2 é 1/3 de L1, de novo. Dessa vez com geometria analítica. Que delícia! E agora, para terminar a questão, né? Vamos lá, porque se eu descobrir a razão entre 2, eu descubro aí uma sequência de razão, né? L3 é 1/3 de L2, L4 é 1/3 de L3, e por aí vai. Logo, esses lados eles vão estar em uma progressão geométrica, né? L2 é L1 sobre 3, L3 é L1 sobre 3 quadrado, L4 é L1 sobre 3 ao cubo. Lembra que é sempre 1 a menos, tá? L4, 3 ao cubo, L3, 3 ao quadrado. Então, o L10 vai ser L1 sobre 3 a nona. Dessa forma, a gente descobre aí a razão entre L10 e L1, que é justamente o que a questão queria. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Um beijo pro Ricardo que passou no ITA e vai estudar!